Então agora quem quebrou minha perna foi você, porque Por quê? eu... Sidney, mais um livro dos Espíritos, ele tem uma resposta que ele fala exatamente isso que você falou. Mas ele não coloca como ambição, porque a pessoa fala das dificuldades, e ele fala, no final ele fala, você tem que correr atrás. Se você quer ter progresso, é isso que ele coloca. Se quer progredir, se quer crescer, tem que correr atrás. A ambição ele coloca como algo que você quer fácil e que vem tudo fácil para você. E que você quer crescer à custa dos outros. Né? Então, tem gente que fala, eu quero ganhar na loteria, vai entrar um dinheiro na minha conta amanhã, não tem aquelas coisinhas que a gente vê, talismã, ou aqueles mantras de ganhar dinheiro, né? Fale amém, amanhã sua conta bancária vai estar cheia. Gente, isso tem um monte. Eu achei que isso não existia, mas existe. No Instagram é o que mais tem nessas frases. E o povo acredita. E ali no livro do Espírito ele fala, você não vai ter progresso se você não correr atrás. A reencarnação vai ser dada para você, mas a gente tem que fazer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Eles vão dar, às vezes, condições, né, o que a gente está falando aí, voltando ao André Luiz, ele teve condições, foi dado para ele oportunidades e condições para ele ser o melhor médico, mas dependia dele ser ou não. Agora, quem vai ter que responder por isso é a pessoa, somos nós. Então, se tudo está fácil, se você tem tudo ao teu redor para você ser melhor, o que está faltando? Então, acho que você estava falando, cara, eu estava lembrando aqui também, acho que o que está faltando, um pouco assim, aquela pessoa que tem aquele estalo, né, uma vez o Eduardo Ana Megel falou lá na mocidade, que tinha um plim de Deus, tem daquele plim de Deus no indivíduo, eles perceber isso. Por exemplo, você falou do André Luiz, mas o próprio Emmanuel, o cara era um senador lá, alta high society de Roma, né? E depois virou o Emmanuel, que nós somos, que conhecemos agora. Por quê? Tanto ele, o André Luiz, sacaram. Galera, eles caíram na real. Meu, tem como mudar o passado? Não. Mas eu tenho como redirecionar meu futuro? Sim. Mas isso, de certa maneira, é uma frustração minha. Sabe? Cara, o que eles têm é que 10% desse plim, dessa sacada, o que meus alunos tivessem? Cara, acorda para a vida. Sabe? O que passou, passou. Ok, cara. Tudo bem. Você foi lá na gandaia, você foi na rave, você foi na festa. Tudo bem, cara. Mas agora, bola para frente, cara. Recupera esse tempo. Isso eu sinto falta um pouco. Esse propósito, a opção, ânsia, chama o que vocês quiserem. Eu sinto falta. E acho que cabe a nós, espíritas, nós temos essa oportunidade, temos a tribuna, temos o centro, temos esse canal, temos o que for, de chegar e dar esse chacoalhão. A pessoa me falou, cara, o Marco Alvo não faz bom maneiro. Gostei da frase que ele postou aí. Sabe? Não sei. Só para dar lembrando de testemunho agora. Eu quase fui jogador de futebol, vocês sabem disso. Eu passei minha infância inteira, boa parte, jogando futebol, não com gente da minha idade. Eu jogava com os caras maiores do que eu, os amigos do meu irmão, que eram 3 anos e meio mais velho, em média. 2 anos, 3 anos. Mas... Cara, por quê? Porque era ali que eu tinha, ali que eu ia aprender a trombar, ia perder o medo de uma dividida. O cara, pra mim, cara, você é grande, mas é 2. Ah, meu famoso, você é grande, mas é... A dificuldade é grande, mas não são duas. Sabe, trazendo agora aqui, né? A evolução é difícil? Mas não são duas, né? A encarnação é trabalhoso, tem dificuldades, mas não são duas encarnações, é uma só. Nós temos que fazer dela, assim, cara, encara o jogo, cara. Você pode até perder, mas pelo menos faz um gol lá na frente. Não fique só no 0, lamentando que seu time é ruim. Não sei, estou desabafando aqui, desculpa. Existe um trecho no Missionários da Luz que fala sobre essas escolhas de vida, né? E eles deixam bem claro lá que são poucos espíritos que têm essa oportunidade de escolher as coisas.
olha, eu quero vir assim, quero vir com uma doença, quero vir com uma dificuldade. Os espíritos que conseguem alguma mudança aí é porque eles tiveram uma vida pregressa muito dedicada e são espíritos totalmente diferentes. Inclusive, o mentor lá no momento fala para o André Luiz o seguinte, que a gente volta para depois da encarnação, muitas vezes com 70%, 80%, até 90%, sem cumprir nada do que a gente tinha que fazer. É frustrante você ouvir uma coisa dessa, né? Você achar que você está fazendo, chega lá e fala, ó, Felipe, você não cumpriu nem 80% do que você tinha que fazer. Ah, mas isso eu acho mesmo. Eu quero falar um pouco do meio espírita, da questão ambiciosa. O que o meio espírita está ambicionando hoje? O meio espírita hoje ambiciona casas lotadas, muitos fenômenos e muita gente dentro dos seus salões para que tenha esse volume. O movimento espírita hoje quer se comparar, falando de régua, está se medindo pela régua da igreja pentecostal, que quer muita gente lá dentro, né, com esse discurso travestido, né, de coach, porque a gente vê muita palestra de espírita aí, usando esses fundamentos de culto, essa coisa ridícula. E me perguntaram dia 1º de janeiro o que os espíritos estão dizendo para 2022. E eu falo que não adianta espírito falar, Jesus Cristo falar, Pai de Santo falar, Orixá falar, se o ser humano não tiver vergonha na cara. A regência daqui para frente para o ser humano tem que ser, eu vou deixar bem claro, tem que ser a vergonha na cara. Chega. A gente já ensaiou muito, ainda mais nós espíritas, né? Que a gente tem milhares de informação. Estamos dentro de casas espíritas 20, 30 anos em movimento. Passamos 2 anos aí por uma dificuldade mundial. A gente não vai ter esse privilégio de falar, graças a Deus, né? Que a gente não vai poder falar assim, foi só aqui. Como tem gente que acha que a fome é só na África, que a fome é só no Nordeste, que as dificuldades são em áreas isoladas, né? Então, dessa vez, a humanidade não vai ter essa desculpa de falar que foi só aqui. Então, o que precisa ter é vergonha na cara. Assumir os seus compromissos, assumir os seus deveres e parar de achar que a vida te deve alguma coisa, porque a vida não te deve absolutamente nada. Nem obrigado. Porque não fazemos nada pela vida. A gente vive, não deixa a vida me levar. Não fazemos absolutamente nada pela vida. A gente vai manipulando as situações, manipulando os conceitos, manipulando as pessoas e vai levando. Mas e o nosso compromisso? Voltando ao que nos motiva, a nossa motivação inicial, a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é muito clara e na maioria das vezes, né? Ainda mais em relação a como devemos nos comportar. Existe um manual de comportamento, vulgo Evangelho segundo o Espiritismo. O grande manual de relacionamento da humanidade é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali você se aprende a como se relacionar. Não é capricho, olha eu na capricho, né? Não é revistinha, não é blog, não é influencer, não é blogueira, não é nada. Só isso já denuncia a sua idade. Exatamente. Só por aí já mostra a minha idade.
eu não consigo, sabe? A minha tolerância ela está ficando muito baixa em relação a quem quer ficar patinando, sabe? A quem quer ficar Só na enceradeira, só encerando, só encerando. só sabonetando, só ensaboando, só fazendo cena. Eu não tenho mais tolerância para esse tipo de gente. Somos dois, então. Então você Sabe, acha assim, que os centros, o movimento espírita está em busca de likes? exatamente. Olha Por aí. aí. Tá, Olha, olha essa como está definição perfeita. totalmente digital, né? Totalmente. E falo, vai ser muito difícil as aulas voltarem a ser presenciais dentro de qualquer centro. Isso eu estou falando para vocês em janeiro aqui agora. Se as pessoas já não iam antes da pandemia, que não tinha nada, você imagine agora, que elas já se acostumaram a não se movimentar. Eu não tenho tolerância. Se me perguntarem qual a minha opinião, vai ficar sem. Eu fico aqui imaginando, assim, ó, nas nossas reuniões, a Carla vai lembrar, o Sidney vai lembrar. Pô, a gente batia tranquilamente umas 20, 25 pessoas sábado à noite, pessoas jovens. Né? 14, 15, 16, 17, 18, 20 e poucos anos. Sábado à noite. Batia assim, fazia aquelas megas rodas. O que a gente faz hoje aqui, na realidade, era o tema livre. Não sei se vocês vão lembrar. A gente tinha lá todo o planejamento de estudos. Um sábado era o livro do Espírito, outro sábado era o Evangelho, às vezes era o livro dos médios, e o quarto sábado era o tema livre. Que era mais ou menos o que a gente faz hoje aqui. A gente faz uma sequência de temas livres, um em cima do outro, mas assim, permeado com o livro dos Espíritos, livro dos médios, Evangelho, etc. Mas já, você imagina a nossa época lá na Solidariedade, na mesa. Brincando, cara. Isso aqui, 30 anos atrás, com dificuldades de transporte público, não tinha Uber, não tinha nada disso, mal tinha celular. Se quisesse ver, cadê o fulano, tinha que pegar, alguém tem uma ficha aí do orelhão, ir lá no orelhão da esquina e ligava pro cara, pra casa dele, para ver se ele estava lá. Que maneira de ligar para celular, que nada. E a gente brincando, 25 pessoas. Se ficasse menos de 20, vou ver pouca gente hoje, né? Que triste, né? Isso é o que você falou. Nós estamos assim, isso é um passado. E quantas dessas pessoas hoje estão patinando, sabonetando, que viveram isso? Pois é. Não é? É isso que eu não me conformo. Cadê o comprometimento? Pessoas que viveram uma história, né? Trabalharam por essa história, construíram essa história e hoje estão se comportando, estão vivendo como se não tivesse vivido nada disso. Estão vivendo como essa geração de hoje, sabe? Se nivelando, novamente usando o Sidney, se nivelando por essa régua, sabe? Agora eu tenho que pensar que nem o jovem, eu tenho que fazer que nem o jovem. Gente, e o compromisso? Sabe? E o compromisso? Se nós estávamos ali nessa época, atravessando essas dificuldades para chegar nesse propósito, nesse objetivo, porque alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Agora você fala com essas pessoas, você está falando aí, a gente também tinha um grupo que chegava a dar 50, 60 pessoas. Sabe? E cadê o comprometimento? Quantas dessas pessoas estão atuando? E eu não falo assim, atuando, que eu digo, tem que atuar dentro da Casa de Solidariedade. Sabe? Mas atuando, no viver da vida de, qual vai ser minha próxima pós-graduação? Qual é o meu próximo MBA? Qual é minha próxima casa? Minha próxima conquista? Meu próximo isso, meu próximo aquilo. Essa geração de agora, que eu falo para vocês, assim, eu enxergo elas desse jeito. São aqueles que vieram, vieram para fazer passagem. Não é possível, sabe? As coisas, o comportamento dessas pessoas que você vê agora mais novas, que elas vão ter algum tipo de comprometimento lá na frente com o outro. Eu não vejo isso. Não acho que vai virar uma chave na cabeça desse ser
que carrega uma criança de 3 anos na garupa, que quando ele tiver 30 anos vai virar uma chave na cabeça dele e ele vai virar Padre Cícero. Não vai. Natureza não dá certo. Não vai. Já está mostrando o que é. Mas aí a gente fica sabe, dando uma de doido, que não está vendo. E não trabalha com essa realidade. Fica viajando. Né? O movimento espírita está num grau de delírio. Num grau de delírio absurdo. O movimento espírita, infelizmente, está num grau de delírio absurdo, sabe? O que o espiritismo tem que responder? Por que avião de Marília Mendonça caiu? Por que vai ser de 2022? O espiritismo não é oráculo. Não é para o espírito superior não é para ficar brincando de curiosidade. E centro que se diz sério, abrindo porta para esse tipo de coisa. Abrindo porta para palestra paga, trazendo pessoas, vamos trazer um hipnólogo, sabe? Isso não é espiritismo. Sabe? Faz disso um show, porque traz gente que faz palestra, né? A Carla sabe até de quem que eu estou falando. Parecia um stand-up. Eu detestava. Não suporto essa chacota, sabe? A palestra dele é maravilhosa porque a gente ri do começo ao fim. Ou então a palestra dele é maravilhosa porque a gente chora do começo ao fim. Não quer dizer nada. E hoje a busca é essa. Se você faz rir, o espiritismo tem que fazer rir porque a gente já sofre. O espiritismo tem que consolar. Eu entendo isso. Entendendo o sentido assim. Vivemos, não sei se o Cid também vai concordar comigo. A gente vive hoje numa geração, numa vibe, vamos colocar assim, entretenimento. Tudo é entretenimento. Esse maldito negócio chama entretenimento. Se você não entreter, você não vende. Você não dá ibope, você não cativa, você não põe nada. Então, você falou já, se o cara não for lá fazer um stand-up, não é uma palestra, é um entretenimento. É um show. Cara, não, para! Sabe? Eu tô rindo de nervoso. Para! Caramba! Dá vontade assim, cadê a chave para girar? Não tem, né? Infelizmente não tem. Se eu tivesse, de cabeça em cabeça, girando a chave. Cara, acorda. Assim, me preocupa às vezes, assim, o futuro, o andamento, o porvir, isso aí. Me dá um calafrios. Eu vejo essa geração... E a gente vê nitidamente a perda do propósito. Porque no começo, se você pegar as primeiras palestras, realmente tem uma graça, mas tem a pessoa sai de lá melhor. Porque dizem que um palestrante, quando você sai da palestra, ele muda a sua vida. E o palestrante faz todo esse show, você sai de lá só falando dele. Você não fala de você não sente aquilo. Então, o bom palestrante é quando faz você mudar a sua conduta, o seu dia a dia, né? E aí a gente começa a ver, não só esse do stand-up como os outros, as primeiras palestras e como que foi caminhando, né? E aí eu lembro que até o Charles falou assim, está caminhando por um lugar errado. Você vai ver daqui para frente como que vai ser. Só que essas coisas a gente não consegue ver. E depois a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais fraco, que já não vai fazendo mais sentido para a vida de ninguém. Mas para quem pensa em dinheiro faz, porque começa a querer ganhar, começa a cobrar, né? Já começa a falar só de prosperidade, começa a falar de dinheiro, começa a falar de riqueza. E aí que a gente fala que vira coach, né? Mas são pessoas que, se você pegar as primeiras palestras, assim, são maravilhosas. E aí a pessoa fala, mas eu vi uma palestra tão boa. Aí fala assim, quanto tempo faz que a pessoa não fez essa palestra? E hoje, como que é a palestra da pessoa? Você não encontra, né?
E a gente viu isso na Zíbia Gasparetto. Então, é muito, muito fácil desviar do caminho. É muito fácil. E aí não é só com palestrante espírita, né? A gente vê aí pastores, né? Que a gente vê, assim, coisas que desviaram totalmente. Padres que desviaram totalmente. O médium, né? O médium faz isso, acontece isso com o médium. E aí que eles falam, por isso que a fascinação, a obsessão por fascinação é tão difícil. É a mais difícil de todas de ser curada. Porque ela vai envolvendo o ego, aquilo que a pessoa gosta de ouvir, né? O que ela gosta de sentir, a vaidade, né? Até essa ambição da pessoa achar que ela é melhor que o outro, que tudo pode acontecer com os outros, menos com ela. E o estado de envolvimento nessa aura está tão grande, por exemplo, se uma pessoa ouve, pega isso que a gente está fazendo aqui hoje, ela ouve. E ela fala, nossa, é mesmo, né? Ela sozinha ali, vendo, é mesmo. Deu 2 minutos, ela volta a fazer tudo que ela fazia antes. O estado em que estamos, né? É isso que não está sendo percebido. Né? O quão forte essa onda está contagiando as pessoas e está presente, que não se percebe. E são pessoas com capacidade cerebral de pensar. A gente não está falando com pessoas que têm algum tipo de dificuldade de raciocínio. Pensei mais uma palavra que você falou, eu falei lá atrás em apatia, você falou um delírio, lembrei de uma terceira aqui, é uma letargia. Nós estamos num estágio assim letárgico, sabe, em transe. Eu não sei. E olha aí, nem a pandemia para chegar e chacoalhar para a galera, estamos 2 anos nesse negócio. Pois é, aí, isso que você falou agora foi exatamente, olha, nenhuma crise mundial com essa proporção, com essa gravidade, com tudo que aconteceu, fez as pessoas se movimentarem, fez as pessoas pensarem diferente. Isso é muito grave. Gravíssimo, porque assim, o mínimo que se espera, uma comoção mundial que nós estamos passando há 2 anos, cara, no mínimo você parar para questionar, não quero nem saber se você vai tomar rumo A, rumo B, rumo C, rumo D, não importa. Mas, cara, vamos refletir, vamos repensar, vamos analisar. É assim que a gente quer? É assim que a gente quer continuar? Não tem. Você não vê isso. Você não vê isso. A nossa situação atual, né, do nosso país, como o Sidney vem bem falando, tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente, estão vendo as notícias, estão vendo as coisas que estão acontecendo e permanecem no mesmo pensamento. Permanecem com a mesma ideia. Já deu tempo, né? De quem comprou essa ideia lá no início, de hoje você conversar com ela, ela virar e falar assim, poxa, eu estava errado, eu me equivoquei. Só que tem pessoas que compraram essa ideia no início e hoje ela é mais forte ainda do que no início, na cabeça dela. Né? Isso que eu fico fascinado de ver. Como que um ser humano enxergando tudo que está enxergando, sentindo tudo que está sentindo, porque não é uma coisa de A ou B, estamos todos, né? E a pessoa permanecer naquilo. Né? Permanecer nesse estado de letargia, de demência, né? Mais uma palavra, de demência, beira a demência. Não junta Lé com Cré. E essa letargia provoca essa aceitação, né? As pessoas, além de não fazerem por si mesmas, elas aceitam o que está sendo proposto, né? Porque, para mim tá bom assim. Então, eu vejo que é necessário, antes do propósito, eu acho que tem essa indignação, sabe? A pessoa que não é indignada, ela não sai do lugar, cara.
Porque não é possível que você olhe e fale assim, cara, eu não tenho uma profissão, eu não tenho condição para dar um alimento para o meu filho, para dar um abrigo para o meu filho, mas tá bom assim, né? É o que eu consigo. Pai, eu não tenho a condição de ajudar o meu irmão que está passando necessidade. Não, mas a vida é assim, é o que Deus quis assim. E falando de novo dos espíritas, o espírita, quando entra, conhece a doutrina, ele compra a ideia, né, da doutrina, os fundamentos da doutrina, os dogmas da doutrina, porque não adianta falar que o espiritismo não tem dogma, porque tem os dogmas da doutrina, e aí ele começa a ver as coisas acontecerem totalmente contra, né, a essa ideia que ele comprou, e ele achar que está tudo bem. Ele achar que está tudo bem, que está tudo certo, né? Comportamentos, né? Aliado ao espírita, vendo a situação atual do país, a direção atual do país, ainda concordar com isso. Né? Ainda achar que isso está correto, que essa ideia é compatível com a ideia de Jesus Cristo. São coisas totalmente diferentes. Isso porque se tem um cara que mudou a história, né? Diga-se passagem, né? Não é à toa que é a CDC, né? O cara foi tão revolucionário, mudou tanto o nosso jeito de pensar que simplesmente dividimos a história antes de Cristo, depois de Cristo. Você falou uma coisa que uma vez eu estava num lugar e eu conheço um professor de história que não acredita em Jesus Cristo. E ele falou assim, porque essa história foi mal contada, que não sei o quê. E eu falei assim, olha, então faz assim, você me mostra alguém na humanidade, na história da humanidade, que a história é contada antes e depois dele. Né? Me conta quem foi que criou essa história tão forte para que a história seja contada como você falou, antes dele e depois dele. Pelo amor, né? Porque o Hitler também foi, guardadas as devidas proporções, não estou comparando, mas senão depois vão me trucidar aqui. Vão deturpar o vídeo aí, vão acusar você. Que, por exemplo, se você olhar a história recente da humanidade, também a Segunda Guerra foi determinante, né? Então, mas o Mas povo acredita que ele existiu. O que eu não me conformo é falar que Jesus não existiu. Né? É isso que me incomoda. pelo mau exemplo, né? Eu quase comprei um livro esse final de semana, eu estava numa livraria, num shopping, eu quase comprei um livro, estava lá vendo uns livros assim, tinha lá Jesus Histórico. Nossa, eu dei uma folhada assim, eu vou comprar esse livro ainda. Só lembrando aqui, esqueci o autor, mas depois eu entro aí. Chama Jesus Histórico. Mas, Eu já vi essa capa e me deram um que era Jesus, era Zelote. mas enfim. Gente, já estamos aqui nos finalmente. Vocês querem fechar alguma coisa assim? Alguns remates? Fica à vontade aí. Eu só tenho um. Indigne-se. Conteste. E diga-se em conteste. O meu é que os amiguinhos que estão ouvindo, que vão assistir, que reflitam sobre isso, né? Não pegue e só ache bonitinho, só ache, isso é lindo, isso é maravilhoso. Não, meu amor, não é só lindo e maravilhoso, né? Isso é para se pensar e para quem sabe se usar na vida, né? Porque quem faz a diferença, quem pensa diferente, quem faz a diferença é que movimenta o mundo. Eu acho que eu vou sair com mais dúvidas. Sabe aqueles dias que a gente saiu da cidade só pensando assim numa porção de coisas? Eu vou ler de novo as questões, estudar de novo, ouvir a gente de novo, para eu ver que a gente tem mais. Assim, eu acho que essa ambição é que deveria ter dentro do movimento. Eu já falei isso para vocês estavam há 30 anos fora da casa espírita e vocês não perderam nada. E eu queria
poder dizer que durante esses 30 anos vocês perderam muito. Então, isso só mostra que essa letargia está em todos os lugares, sabe? Enquanto outras religiões e outras pessoas estão aí correndo atrás, a gente está correndo atrás de algo que poderia ter acontecido há 30 anos. E não... E é como o Jairson falou, né? Os que estiveram lá, os que participaram de tudo isso e que continuam patinando. A gente ainda está tentando fazer alguma coisa. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas um pouquinho a gente está tentando ser. Né? Como o Sidney falou, hoje eu sou melhor do que ontem. Eu acredito que eu sou. Sabe? Se eu for pôr no papel, tanto que essas discussões, as pessoas que agregou valor para a minha vida, agregou, sim. Então, estamos evoluindo? Pouquinho estamos, sim. Então, acho que a gente também tem que dar créditos para a gente, né? Temos muito ainda para crescer, né? A gente falseia muita coisa, falseia. Mas eu acho que dentro de tudo isso que a gente vai falando, vai discutindo, vai se encontrando, vai mexendo com a gente também, com o nosso coração. E a gente se fortalece, porque nos momentos difíceis um pensa no outro. Né? Hoje eu estava até rindo, que eu falei, nossa, eu fiquei olhando os motoqueiros assim, e não me dá tanta raiva mais, porque eu fico lembrando de vocês, falando, Carla, a gente está aqui, tem paciência. Então já faz eu mudar assim, o pensamento, pelo menos, né? Então eu consigo trocar um pensamento ruim por um bom. E antes eu ficava muito revoltada, muito rebelde, né? Queria dar vontade mesmo de fazer alguma coisa. E a gente, semana passada também foi postado um vídeo que em um outro lugar aqui de Santo André, eles estavam fazendo toda essa arruaça, e as pessoas surtaram. Os moradores surtaram e pegaram um motoqueiro e bateram nele, jogaram ele no chão e quebraram todas a moto dele, sabe? A população não aguentou mais, eles surtaram. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que vai ser necessário um surto assim? Vamos pedir a Deus para que isso não aconteça aqui na nossa rua. Então, à noite, quando está tudo tranquilo, que eu estou mais calma, eu vou na rua e agradeço os mentores, sabe? Falo assim, pelo menos a gente não está vendo tragédia, assim. Porque a violência é triste, né, para quem faz. Né? Eles sabem, eles irritam, eles são chatos, eles fazem lá a parte deles, mas a nossa responsabilidade também, às vezes um minuto de raiva, né, ser pressionado por essas emoções, a gente pode acabar com uma vida toda. A gente pode ter problemas aí uma vida inteira, para várias reencarnações, né? Então, eu agradeço muito, assim, a gente ter a doutrina para nos fazer com que a gente observe isso, né? Para a gente não... Se a gente não gosta, a gente também não fazer pior. Porque, às vezes, dá raiva, sabe, gente? Dá vontade de pegar e jogar uma pedra aqui de cima. Porque minha casa fica no alto, dá para fazer um monte de coisa, um monte de maldade daqui. Eu fico olhando, dá para jogar água. Mas eu fico pensando, falei, se acontece alguma coisa com um deles, né? O resultado, às vezes, é pior do que a gente imagina. E aí eu fico com dó. Falo, não, né? Não pode fazer, né? Mas tem gente que não tem dó, não. E aí, quando saiu esse vídeo aí das pessoas jogando os motoqueiros na rua, subindo em cima das motos, vocês precisam ver, pareceu a raiva, né? O tormento das pessoas acabam fazendo com que elas se comprometam muito. Depois vem a culpa, vem remorso, vem uma porção de coisas que desnecessária, né? Que acaba sendo pior do que eles. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Sabe, assim, acho que foi a primeira vez alguém me quebrou a perna logo no começo. Jairson, obrigado. Não, mas é importante. Opa! É importante. Se não servir para, você falou, se não servir para uma palestra, um encontro, um estudo, para você ficar pensando, refletir, então é inócuo. Sabe, se nós estamos fazendo aqui, não atingir vocês, assim, quem está nos ouvindo aqui agora, de alguma forma, vamos parar tudo. Se for um pouquinho,
Não, eu comecei bem, quebrando as pernas de um cientista. Não é fácil, cara. não, meu filho. Tranquilo. Então, A gente que é da Humanas, que é da Miçanga, a gente se quebra fácil, sim. Agora, o povo da Exatas é difícil. Imagina, que isso. A coisa mais fácil é quebrar nossas pernas também. A gente mesmo se quebra uns aos outros aqui, mas enfim. Gente, obrigadão mais uma vez. Obrigado pela companhia de vocês. Vocês que estão aí com a gente, compartilhem principalmente, tá? Se inscrevam no canal, dê um like, enfim. Não porque a gente quer vaidade, nada disso. É para justamente... O mais importante é conseguir indignar alguém aí, né? Mexer com esse brilho do pessoal. Por favor, saiam dessa letargia, saiam dessa apatia e bola para frente que o país precisa, esse mundo precisa, nós precisamos. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Até mais.